Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa, tô com o Clebão aqui de novo e a gente vai falar sobre renda fixa hoje, atendendo a milhares de pedidos. Ninguém pediu, na verdade a gente tá gravando num dia só, mas enfim. Bom, seguinte, a gente vai falar hoje sobre renda fixa. Para você que está ouvindo a gente, vale lembrar que esse episódio é filmado, tá no nosso canal do YouTube, no canal da T2 Educação. E você que está assistindo a gente aqui no YouTube, é o podcast da firma, é o podcast da T2, que está em todas as plataformas de áudio para você ouvir aí suave na nave, na academia, no trânsito, onde você quiser. Você pode ficar ouvindo a gente falar sobre o mercado financeiro. E eu vou fazer algumas perguntas pro Clebão aqui a respeito da renda fixa. Clebão, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Tamo juntos. Vou perguntar logo aí uma pergunta, dependendo da resposta a gente já acaba o podcast. A renda fixa morreu? Deu para entender? É assim, ó. Vou perguntar logo e dependendo da sua resposta a gente já pode acabar o podcast. A renda fixa morreu? Toca a marcha fúnebre, editor. Sim, morreu. Então é isso, a renda fixa morreu. Obrigado, a gente se fala no próximo conteúdo. Não é assim bagunçado, né? Que papo é esse aí de que renda fixa morreu? Vamos conversar sobre isso, cara. Então, olha só, a gente vivia num país com juros pornográficos. A gente tinha uma taxa de juros de 14,25%. Era lindo para o rentista. A gente ganhava 1% ao mês de rentabilidade sem fazer absolutamente nada. E agora a taxa de juros, como todo mundo já sabe, caiu e de 1% ao mês a gente está ganhando 0,5% ao ano. Como assim ao ano? Ao ano. Explica então, isso aí. de juro real, né, a gente descontando a inflação, a gente está ganhando 0,5% ao ano de rentabilidade com dinheiro na renda fixa. E eu vou te falar, tem fundo de investimento que aí, uma coisa que o Primo Rico fez, que foi um movimento legal, mas não resolveu, que dá o mérito aqui para ele, que tem fundo de investimento cobrando 5% de taxa de administração, papai, que isso? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo que não seja 5%, que seja 2%, 1% de taxa de administração, quando a gente coloca taxa de administração, quando a gente coloca imposto de renda e quando a gente coloca inflação, o que acontece com o cara que põe dinheiro na renda fixa? Não sobra nada. Sobra nada, ele perde dinheiro, né? Esse é o fato. Mas a discussão que eu queria trazer com você é uma discussão um pouco maior, né? Falar que a renda fixa não rende tanto quanto já rendeu no passado, eu penso que não é uma novidade, né? Quem ouve a gente muito provavelmente já sabe disso. Mas existem ainda algumas estratégias na renda fixa que faz sentido eu ter. Por exemplo, cara, eu invisto em renda variável, mas eu preciso ter uma reserva de emergência. Eu vou pôr essa reserva de emergência debaixo do colchão, na poupança? O que eu vou fazer com isso? Então essa é uma pergunta, segura aí, calma aí. Outra coisa, tem algum canto aí na renda fixa que eu posso dar uma especulada aí para eventualmente ganhar uns 10% ao ano? Me fala disso aí. Então responde isso. Tem sim. A oportunidade nunca acaba, né? Mas não necessariamente o seu tempo investido nisso vai trazer um retorno interessante. Talvez estar na renda variável vai te trazer um retorno bem melhor. Quanto à especulação, tem sim. Os títulos públicos pré-fixados trazem oportunidade de especulação porque eles têm o preço trazido ao valor presente. Então aí você tem que assistir outros vídeos para entender como é que no seu canal explica? No meu canal explica, no canal da T2 também explica. Então aí você entende lá o que é trazer valor presente, o preço do título. Dá para ganhar com especulação porque a gente acredita que a taxa de juros vai cair ainda mais. Pera aí, no momento que a gente está gravando esse podcast e no dia que ele está sendo publicado. Porque se o sujeito está ouvindo a gente em 2022, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Aí já pode ter caído. Ou já está subindo de novo. Já está subindo de novo. Enfim, brincadeiras à parte, o que a gente quer dizer é o seguinte, né? Que quando a gente tem um horizonte de queda de taxa de juros como a gente tem agora, se você está posicionado em título pré, você está rindo à toa, não é isso? Exato. O cara que comprou o título pré que estava... 13%, né? Eu comprei, só que eu já vendi, mas comprei. Esse cara tá feliz, né? Tá feliz. Porque por mais que, uma coisa que é importante, eu tenho um podcast que eu falo o seguinte, Clebão, que realizar lucro vai te deixar pobre. O que eu tô querendo dizer com isso? O cara comprou um tesouro pré a 13%, 14%, 15%, sei lá quanto, e hoje a taxa de juros está 5%, vai chegar em 4%, enfim. Ele está olhando na marcação a mercado e esse título está dando 20%, 30% no ano. Hoje mais até. Né, se ele comprou com essa taxa. Aí, ele vai lá, felizão, ele vai realizar o lucro. Só que aí, ele vai realizar esse lucro, vai pôr dinheiro aonde, criatura? Não tem mais a mesma oportunidade. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Para quem comprou lá atrás, com 12, 13, 15... No atual cenário, por mais que a marcação ao mercado mostre para cima,
Cara, segura isso até o final, papai. Você não vai conseguir colocar dinheiro na renda fixa. A gente chegou a ter título pré-fixado para 10 anos pagando 17% ao ano. Nossa, que delícia. É dinheiro de graça. Bom, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Dá pra gente especular com título pré-fixado, dá pra gente especular com Tesouro IPCA, dá pra gente especular com NTN, com LTN e até com NTNF, mas com esses títulos dá pra gente especular. Tesouro IPCA ainda mais porque ele é longo e tal. Tesouro IPCA ainda mais. Porque ele é longo, apesar do componente pré ser menor, mas o ponto é o seguinte, vale a pena especular? É isso que eu queria... Eu concordo com você, que realizar te deixa pobre. Eu tenho Tesouro IPCA que está pagando IPCA mais 57%. Vale a pena vender? Não. Eu vou fazer o que com esse dinheiro? Vou lá ganhar 0,5% ao mês? 0,5% ao ano? Não tem sentido. Então, vale a pena deixar o meu investimento que está lá valendo até 2055, rolando, gerando juros sobre juros sobre juros. E tem outra coisa, se você resgatar esse investimento agora, o que você vai fazer? Você vai pagar um rio de imposto de renda. Então lembra lá que a tabela regressiva incide sobre a renda fixa e você pode pagar aí 22,5% de imposto de renda e vai dar dinheiro de volta para o governo. Você pega o juro do governo e devolve para o governo o imposto de renda. Não é um baita negócio, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de um aluno que ele viu em um Instagram, porque agora é legal, eu gosto dessa iniciativa, tem bastante gente produzindo conteúdo sobre finanças pessoais. Eu acho muito legal isso. Mas ele viu em um Instagram X da vida falando sobre a comparação de investimentos. Em 2019 a poupança rendeu, sei lá, 2%. 100% do DI rendeu 3%. Ou seja, de janeiro até agora. Eu não lembro exatamente os números. Mas aí o sujeito que fez essa postagem colocou lá NTNB rendeu 40% em 2019. Aí o sujeito pegou o print e falou: Thiago, o que é isso? Isso é verdade? Como assim rendeu 40% em 2019? Aí eu fui explicar para ele, a marcação a mercado, que não é tão simples assim, porque falar que a NTNB rendeu 40%, precisa saber quando. Precisa saber quanto que ele comprou, que taxa que ele pagou, precisa saber a maturação, ou seja, o vencimento do título. Ou seja, por que eu estou falando disso? Porque, você lembra da eleição de 2018? Quero saber quem você votou, não é a pauta aqui, mas o Cabo Daciolo perguntou para o Ciro uma coisa lá no debate, aí o Ciro respondeu para ele assim: olha, Cabo Daciolo, uma coisa boa da democracia é que todo mundo pode falar, mas uma coisa ruim da democracia é que muita gente fala besteira. Mais ou menos isso. O que eu quero dizer? As redes sociais são muito legais porque dá voz a qualquer pessoa, isso é legal. Por outro lado, a gente que tem um pouco mais de malícia de mercado, a gente vê que tem muita desinformação correndo solta a respeito disso e que, a gente já falou em outros episódios, que gera ansiedade, porque o cara fala: pô, meu dinheiro tá na poupança. Aí falaram pro mercado de ações, agora vem esse cara e fala que NTNB rende 40%. Que papo é esse? Então assim, é possível ganhar 40% no ano com uma NTNB? É possível. E pergunto pra você, meu nobre gafanhoto, como é que ganha 40% ao ano? Com a especulação, você comprando lá atrás. Então, se você comprou lá nos anos dourados da taxa de juros a 14%, ela explodiu, né? Aí se você comprou 14%, você não tá ganhando 40%, você tá ganhando mais. Você tá ganhando um rio com a renda fixa, mas não é o momento agora, né? Agora, esses instas é legal, é bacana divulgar a educação financeira, só que tem que tomar cuidado, que tem muita gente, primeiro, que não tem todas as informações, como virou modinha, tá todo mundo dando educação financeira, e muitas vezes essa pessoa que está educando, ela sabe um pouco mais do que você, mas não necessariamente ela tem todo o conhecimento necessário. E tem muita gente mal intencionada que realmente quer te vender alguma coisa, né? Principalmente aquele povo da pirâmide lá, adora dizer que renda fixa também não rende nada, para você ganhar milagrosos 1% ao dia, né? Não, assim, e assim, eu comprei a LTN no começo do ano, de 2019. Eu honestamente não lembro a taxa e nem fico olhando a marcação de mercado. Só que no começo do ano a taxa não estava 14%, já estava menor, porque pegando um contexto histórico bem rápido, né? Quando a Dilma saiu, estava 14,25%, aí o vampirão lá, o Temer assumiu, os Paranauê tudo lá com o Meirelles. Aí começou a derrubar a taxa e não parou mais. Aí veio o Guedes aí, tá derrubando a taxa, o que é legal. Mas o fato é o seguinte, o que eu tô querendo dizer, começo de 2019 não era 4. Como a curva tá para baixo, hoje, quando a gente tá gravando esse episódio, a Selic tá em 5, é isso? 5,5? 5,5. Mas o ponto é o seguinte, a gente agora, quando a gente tá gravando esse podcast, a Selic tá em 5,5
E quando a gente olha boletim Focus, curva futura, a gente olha e fala, peraí, esse trem vai estar ainda com ladeira abaixo, certo? Ou seja, deve fechar o ano aí com 4,5 talvez. O fato é o seguinte, essa expectativa de queda já não precifica os títulos para cima? Já precifica também. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, se tu pega um LTN hoje com uma taxa de 6,5, que talvez esteja hoje, uma LTN com 6,5, vamos ver quanto é que tá o LTN hoje? Deixa eu ver quanto é que tá o LTN, que eu não sei de cabeça. Vamos lá. Mas se você pega uma LTN hoje com 6,5, será que não dá para ganhar uns 8% ao ano se isso cair para 4%? O que acontece é que isso já está precificado. Para você ganhar esse dinheiro, você tem que esperar as expectativas diminuírem. Então, expectativa que está em 4, para você conseguir ganhar seus 8,5, você tem que esperar que essa expectativa vá para 3,5%, 3%. E aí sim você vai ganhar dinheiro, porque o banco, os grandes bancões não são bobos, né? Eles já estão sabendo dessa história, eles já têm essa expectativa. Tem um time enorme de economista para já estar prevendo o que vai acontecer no mercado financeiro. O Tesouro Pré-Fixado hoje, quando a gente está gravando, está 6,19, tá? O 2025, tá? Então, por que eu fiz essa pergunta? Porque tem uma frase máxima do mercado financeiro que a gente não combinou, mas eu vou começar e você vai completar. O mercado sobe no boato e cai no fato. É isso aí. Por que a gente está brincando aqui? Para dizer o seguinte, que quando a gente olha a expectativa de taxa de juros futura, a gente espera mesmo que a taxa caia. Sim, é fato. E se a taxa de juros cai, o preço dos títulos pré-fixados sobe. Ponto. Marcação a mercado. Tem vídeo no YouTube que explica. A gente pode falar melhor sobre isso em outro episódio. Mas, cara, a gente tem que entender que o pequeno investidor, na maioria das vezes, ele é a rêmora. Sabe o que é a rêmora? A rêmora é aquele peixinho pequenininho que vai atrás do tubarão assim, comendo os restos daquele gancho. O que eu quero dizer é o seguinte, o mercado já precificou tudo isso, né? O mercado já precificou queda de taxa de juros, o mercado já precifica eventual recuperação econômica, o mercado já precifica tudo. Então, será que vale buscar gastar energia, gastar tempo para ficar procurando a especulação na renda fixa? A sua resposta é não. A minha resposta é não. Antes de procurar especular na renda fixa, vale mais a pena você aprender como que funciona a renda variável, investir em ações, que no longo prazo a gente sabe que indiscutivelmente traz rentabilidades melhores. Tem estudos na Bolsa dos Estados Unidos de 200 anos comprovando isso, então não vai ser do dia para a noite que vai mudar. Sabe qual que é o lance que eu acho, Kleber? Assim, desculpa ter te cortado. Que, cara, a gente tem uma economia estável há pouco tempo. O Plano Real não tem 30 anos, né? Não tem 30 anos. Ou seja, a gente não tem 30 anos de estabilidade econômica e a gente está vivendo praticamente o primeiro ano da nossa vida de 500 anos de história com taxa de juros de país decente. Então, ainda tem uma resistência da galera entender que, cara, não dá mais para ficar esperando 100% de isso. E você falou bem, país decente, né? A gente está longe da realidade. Os países desenvolvidos têm taxas aí de 2,5%, enquanto países mais antigos, mais desenvolvidos há mais tempo, têm taxas de juros negativas. Então, você investe na Alemanha, no Japão, tem taxas de juros negativas, na Suíça também. Então, você põe dinheiro na renda fixa sabendo que você vai perder, simplesmente para ter uma reserva de emergência, ter uma reserva de oportunidade. Você falou a coisa certa agora. Agora eu queria falar mais alguma coisa com relação a isso, né? Cara, a renda fixa morreu? Cara, o rendimento é menor, a gente sabe, é indiscutível, não dá para esperar mais ganhar o que se ganhava antes. Mas a pergunta é, então ninguém nunca vai colocar dinheiro na renda fixa? Vai. Em qual circunstância? Tem várias circunstâncias. Por exemplo, você quer comprar um bem de alto valor, você quer comprar um imóvel e quer dar uma entrada. Você não vai botar isso na renda variável, não tem sentido nenhum. Porque é um dinheiro que você precisa ter, exatamente aquele dinheiro. Você quer trocar de carro no que vem, para uma reserva de emergência. Eu e o Thiago, a gente investe quase tudo em renda variável, mas a gente não deixa de ter a nossa reserva de emergência. Ou mesmo uma reserva de oportunidade, a bolsa varia, né? Então, quando a bolsa cair, pode ser uma boa oportunidade para você comprar mais renda variável. Então, existem várias circunstâncias que você vai investir na renda variável. Agora, o recado importante é que, para o longo prazo, é importante que até mesmo o investidor mais conservador tenha pelo menos uma pequena posição em ações. Em ações e fundos imobiliários, que isso aí que vai te ajudar a crescer teu patrimônio. E aí, Clebão, uma vez eu recebi uma pergunta lá nas figurinhas do Instagram. Aliás, se você não segue a gente no Instagram, segue a T2, porque eu abro as perguntas lá, você pode perguntar pra gente responder, e segue a Top Invest lá. Top Invest na line oficial. Porque você queria ser oficial, chique, né? Bom, o fato é o seguinte, e a pessoa perguntou assim,
qual é a melhor ação para eu comprar por 3 meses? Aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei o celular e joguei. Não dá para responder uma pergunta. Mas, ou seja, por que eu estou brincando isso? Mas é o seguinte, criatura, se tu tem prazo para pegar a tua grana, esquece o mercado de ações, vai para renda fixa por menor que seja. Não faz sentido isso? Faz todo sentido. Agora tem um outro ponto. Se você é conservador e quer renda fixa, mesmo com taxa de juros baixa, e tem um horizonte longo, sei lá, vou investindo para minha aposentadoria, o que você faz com essa grana? Então, é importante lembrar isso, né? O perfil do investidor e o horizonte de investimento. Por mais agressivo que você seja, se você quer o dinheiro para o curto prazo, você vai ter que ter renda fixa. Se você tem prazo para essa grana, um prazo curto tem que ser renda fixa. E a contrapartida também é verdadeira. Se você é um investidor mega conservador, mas você está juntando dinheiro para sua aposentadoria daqui 20, 30 anos, você precisa ter renda variável. Então, são dois contrapontos importantes. Tá, mas na renda fixa, para você investir no longo prazo, eu ainda acredito em um papel, e talvez você vai falar, você está querendo ser conservador demais. Mas, cara, título de inflação, eu acho que vale a pena a gente segurar isso aí, não vale? Vale a pena. Na verdade, o único investimento de renda fixa que eu acredito que é válido pro longo prazo é título de inflação. Então a renda fixa não morreu, né, papai? Não, claro, é só pra gente fazer Não, brincadeiras à parte, eu gosto de título de inflação, por mais que o componente pré esteja abaixo, mas, cara, a gente tem título para 2050. Então, assim, eu acredito que por longo prazo ainda tem algumas coisas na renda fixa que vale a pena, embora você tenha dito que ela morreu. Eu acho que ela respira por aparelhos, mas ela não morreu. Mas eu acho que eu gosto de título IPCA. Mesmo que seja título, mas que lá, o fundo IMAB, alguma coisa que esteja indexada à inflação, por quê? Cara, esse cara vai te pagar acima da inflação, ponto. A menos que a inflação seja gigante, que aí o imposto de renda vai comer tudo, mas ele vai te pagar acima da inflação. Eu também gosto muito do Tesouro IPCA para longo prazo. Eu prefiro o Tesouro IPCA do que os fundos, porque os fundos têm come cotas. Sim, Para longo prazo é realmente bem interessante. Uma pausa. Tem um ETF de IMAB, papai, que não tem come cota, sabia disso? Olha aí, o merchan. Tem um ETF de IMAB que investe em título público IPCA, que não tem come cotas, e o imposto é de 15% independente da data de resgate. Fica a dica aí. Beleza, segue o jogo aí. E é realmente uma opção bacana, principalmente para quem está pensando numa carteira previdenciária, para não depender só de INSS, depender de previdência privada, esse tipo de coisa. Para quem quer complementar a aposentadoria, é um título bem bacana para a gente ter na carteira. Legal. Bom, é importante falar que eu falei de IMAB aqui, mas não é nenhuma recomendação de investimento para você, mas IMAB 11 é um ETF administrado pelo Itaú, negociado na Bolsa de Valores, que investe em título público e que não tem come cotas e que o imposto de renda é 15% independente da data de resgate. IMAB 11, só para lembrar, é o código que você vai digitar lá no home broker da corretora. Se você digitar IMAB, você vai achar esse carinha aí. É isso aí. Então, fica aí a dica. Então, se você eventualmente quer colocar na renda fixa, proteger da inflação, não gosta de come cotas, não quer título público, tem essa possibilidade também, que é bacana, que eu tenho uma querelinha lá. Bom, enfim. Então é isso, Clebão. Esse bate-papo aqui era mais para falar sobre renda fixa, dizer que assim, ela não morreu, mas respira por aparelhos, mas que a gente pode ter aí boas possibilidades. Eu sempre falo o seguinte, que mais importante do que cenário econômico, do que taxa de juros, do que seja lá o que for, se é o Paulo Guedes, se é o Paulo Ninja, se é o Bolsonaro, se é o Haddad, não importa, se é o Trump, mais importante do que tudo isso é o planejamento financeiro individual do sujeito que está investindo. Eu não diria nem um planejamento, eu diria primeiro a mentalidade e depois o planejamento. Você tem que estar alinhado com as ideias certas para depois planejar da forma certa. Portanto, apesar da gente começar esse episódio falando que a renda fixa morreu, se você, criatura que está me ouvindo e que está me assistindo, acha que você tem que alocar na renda fixa, faça boas escolhas. Só não vai ficar em CDB que paga 70% do DI, porque eu vou falar uma coisa. Se você tem um CDB que paga 70% do DI e eu estiver andando na rua e encontrar você, sabe o que eu vou fazer? Eu vou atravessar a rua e vou fingir que eu nunca te vi na vida. Deus me livre! Mas brincadeiras à parte, ainda tem muito título de bancão aí pagando 70%. Tem muito título de bancão, tem muito fundo de bancão cobrando essas taxas aí de 5%, 4%,
que o banco ganha realmente mais do que você, bem mais do que você. Então tomar bastante cuidado com essas escolhas. Agora entender que a carteira ela deve respeitar muito mais o seu perfil do que necessariamente o que o Thiago fala, do que o Kleber fala ou de qualquer outra pessoa venha falar. O teu perfil de investidor e o seu horizonte é soberano a qualquer outra situação. É isso? Isso aí. Perfil de investidor e horizonte são coisas fundamentais. Mas a renda fixa está no UTI. Tá no UTI. Clebão, obrigado aí por essa participação, por mais esse podcast. Fez um barulho aqui porque eu bati o relógio na mesa, mas tá tudo bem. E é isso. Se você que ouviu esse podcast, se ele tá fazendo sentido para você... Eu errei, mas vai assim mesmo. Se ele tá fazendo sentido para você... A T2 tem um Instagram, digita assim, T2 Educação no seu Instagram e vem falar comigo, vem tirar suas dúvidas, vamos bater um papo sobre isso. A gente se fala no próximo episódio, a gente se vê no próximo vídeo. Clebão, obrigado, um grande abraço para você, tchau!